Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Lucas, capítulo de número 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considero digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com um soldado sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém? Nós vamos então orar para que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ouvir? É porque eu não estou me ouvindo. Nós vamos pedir para que Deus fale conosco por meio da sua palavra. O sermão de hoje se chama A Fé que Recebe o Favor de Deus. A fé que recebe o favor de Deus. Está interessado em qual é essa fé que recebe o favor de Deus? Então vamos orar para que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, afirmamos isso porque cremos que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, mas que também está perto de nós, Pai. E que fala conosco, Pai. E que se importa com as nossas dificuldades, com as nossas fragilidades, com as nossas enfermidades, Pai. Portanto, o teu povo reunido hoje aqui, Pai, precisa da sua palavra. Mais do que imagina, mais do que pensa. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Portanto, Senhor, fala conosco. Nós te imploramos, Deus, que teu povo seja alimentado de modo a ser saciado pela sua palavra. Me ajuda, Deus, a ministrar sua palavra. Dá-me graça, dá-me paz para falar do Senhor, Pai, sobre as coisas do Senhor. Vem sobre nós, ó Deus. Abre nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou tentando abrir aqui o slide para que os irmãos consigam acompanhar a ilustração do nosso sermão. Acho que vai dar certo. Está abrindo aqui, mas para a gente ir adiantando, esse sermão, na verdade, esse texto aqui que nós lemos, Lucas capítulo 7, ele está após o Sermão do Monte de Jesus.
Já deve ter ouvido alguma vez sobre essa expressão, Sermão do Monte, que é quando Jesus ensina lá as bem-aventuranças, é o sermão mais famoso de Jesus e o sermão mais importante de Jesus, porque a ideia do Sermão da Montanha é remontar, por assim dizer, o Monte Horebe, quando Deus deu a lei para o povo lá em Israel, ou para Israel. Então, quando Jesus vem na nova aliança, no Novo Testamento, a aliança do Novo Testamento começa também sobre um monte. E é ali que Jesus ensina, por exemplo, as bem-aventuranças. Mateus foi quem mais escreveu sobre o Sermão do Monte. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, você acompanha o Sermão do Monte do capítulo 5 até o capítulo 7. Lucas não escreveu muito sobre o Sermão do Monte, mas ele pega alguns trechos sobre o monte. Então é por isso que o texto que nós lemos começa assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, tudo aquilo que ele disse no Sermão do Monte, tendo terminado de dizer isso, ou seja, é como se Jesus estivesse agora descendo do monte. Tendo terminado de dizer isso, Jesus entrou em Cafarnaum. Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, a cidade para a qual ele se dirigiu e se instalou ali, quase que como fazendo de Cafarnaum a base do seu ministério. Inclusive, hoje, lá em Cafarnaum, na entrada da cidade, tem uma placa assim: Cafarnaum, a cidade de Jesus. Eu sei que a gente está mais familiarizado em pensar como Belém, Nazaré, mas a grande verdade, a Bíblia nos mostra isso, é que em Cafarnaum, Jesus meio que se instalou ali. Pedro foi achado em Cafarnaum, Tiago, João, Mateus. A base ministerial de Jesus era Cafarnaum. E o texto diz que quando Jesus saiu do monte, ele foi para Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, ele se depara com a seguinte situação: um centurião romano estava mobilizando pessoas para procurarem Jesus, para curar a enfermidade do seu servo. Deixa eu fazer uma pausa aqui e trazer um dado importante sobre Cafarnaum. Lá em Cafarnaum havia um posto militar romano, ou seja, ali circulavam muitos centuriões. Os centuriões eram uma espécie de capitão da guarda romana. Em Cafarnaum havia um posto militar, então tinha muitos capitães romanos, muitos centuriões ali que viviam ou trabalhavam ali em Cafarnaum. Em Cafarnaum também havia uma das mais importantes coletoria de impostos do Império Romano. Inclusive, como eu disse agora há pouco, Mateus, que outrora era um coletor de impostos, ele trabalhava justamente na coletoria de impostos de Cafarnaum. Se você já assistiu o seriado The Chosen, você vai se lembrar daquela cidade em que Mateus trabalhava. Aquela cidade é Cafarnaum. Então perceba a relação em Cafarnaum da força que o Império Romano tinha em Cafarnaum. Uma coletoria de impostos em Cafarnaum, um posto militar em Cafarnaum. Então havia uma grande relação entre os guardas romanos e os judeus que moravam em Cafarnaum. Eles conviviam. Rotineiramente, um judeu encontrava um centurião romano em Cafarnaum. E eu não sei se você sabe, mas a relação entre a guarda romana e os judeus, mesmo antes da morte de Jesus, não era uma relação muito boa. Alguns pensam que os romanos começaram a olhar torto para os judeus após a morte de Jesus, mas isso não é verdade. Antes da morte de Jesus, os romanos já oprimiam os povos que eles governavam. Os judeus eram um deles. Roma explorava, principalmente com a taxação, os seus impostos altíssimos. Judeus sofriam na mão de romanos. Jesus é um judeu. Seus discípulos são judeus. E eles estavam em Cafarnaum. Entendeu o cenário?
Cafarnaum, a cidade do posto militar, a cidade dos centuriões, braço da opressão romana, a cidade onde judeus eram esmagados porque a coletoria de impostos estava lá, Cafarnaum. Qual é a demanda que surge para Jesus quando ele desce do monte? Um chamado, um grito de socorro de um centurião de Cafarnaum. Curioso isso, né? No entanto, esse centurião, ao contrário do estereótipo romano de ser durão, ele é alguém afeiçoado. Esse centurião, ele exerce misericórdia, ele exerce amor. Enquanto os outros centuriões tinham a pinta, por assim dizer, de desprezar, de maltratar os judeus, esse me parece, de alguma forma, que ele nutre alguma aproximação com os judeus. Porque veja como o texto narra a postura do centurião, ao saber que Jesus estava naquela cidade, e como que aquele centurião foi retratado pelos judeus. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Esses anciãos judeus, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno, falando do centurião, ele é digno que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Perceba, nota-se no texto algum tipo de aproximação entre a fé dos judeus e aquele centurião. Ele ajudou aquela comunidade judaica que tinha em Cafarnaum a construir uma sinagoga. Eles diziam: não, ele é um dos nossos, ele é nosso amigo, Jesus. O fato dele ter relação com os anciãos, pois ele pediu para que os anciãos judeus fossem falar com Jesus, o fato dele pedir para os anciãos judeus, nos indica certa proximidade daquele centurião com a fé do povo de Deus. Mas é na fala dos judeus, e depois em contraste com a fala do centurião, que nós temos algo para ser observado hoje aqui. O testemunho que aquelas pessoas davam acerca daquele centurião era que ele era digno. Ele é digno. Ele é digno, Jesus, que você faça isso porque ele é amigo nosso. Ele mesmo edificou aqui uma sinagoga. O povo pensava que Deus, Jesus, devia algum favor para aquele centurião, afinal, ele havia ajudado na construção da sinagoga em Cafarnaum. Ele é digno, Jesus, ele merece. Ele se preocupa com as coisas de Deus, Jesus. Então, olha lá, hein? Veja bem. Ele não é como os outros, que nos oprime, que nos esmaga. Ele é nosso amigo, Jesus. Ele merece, ele é digno, hein? Ele até construiu uma sinagoga. Portanto, Deus não poderia negar um pedido de alguém como esse homem. Ora, ele ajuda na obra de Deus. Ele é amigo nosso. É político, mas é amigo nosso. É de Roma, mas ele ajuda a igreja. Eles pensavam que o centurião merecia ser recompensado por todas as coisas boas que ele já havia feito. É como se dissessem: Jesus, ele não é como os outros, ele não é nosso inimigo, ele está do nosso lado. Ele nos ajudou na construção da sinagoga, apesar de ser servo de Roma. Porém, irmãos, o testemunho que o centurião dá de si mesmo é bem diferente do testemunho que o povo dava dele. Veja, então Jesus foi com eles, versículo 6.
E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer, olha o que o centurião disse: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Percebe o contraste? O povo dizia: ele merece, ele é digno, ele ajuda a obra de Deus. E o centurião diz: vocês não me conhecem, eu não sou digno. Vocês pensam que eu sou digno por causa que eu fiz o meu trabalho? Jesus, eu não sou digno. Esse não te incomodes, literalmente no texto original, que é grego, é não se esfole, Jesus, é assim, não precisa se machucar por mim, não. Eu não valho a pena, Jesus. Não se esfola por mim, não. Eu não sou digno. E quantas pessoas pensavam que ele era digno de receber o favor de Deus, por ter feito obras que contribuíram para o povo de Deus. Ele mesmo sabia que ele não era digno de ser agraciado por Deus. Ele precisa de ajuda. Mas não porque ele merece, mas simplesmente porque ele precisa. Este tal servo enfermo não era um funcionário do centurião. A palavra utilizada no texto grego é doulos, isso é escravo. Não era o funcionário do centurião que estava doente. Era o escravo do centurião que estava doente. Meus irmãos, que senhor de escravo tem compaixão do seu próprio escravo, a ponto de buscar o favor de Deus para que ele seja curado? Somente alguém com um coração carregado de graça e não de méritos. Esse centurião, ele parece ser alguém que reconhece a soberania de Deus e a sua graça para conduzir a vida. Ele diz no versículo 8, está cortado aí, mas no versículo 8 ele diz: porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a esse vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, ao meu servo faça isso, e ele faz. Veja, mesmo com a sua vida de autoridade, ele é um homem de autoridade, ele manda e tem gente que obedece, mesmo nessa posição social, mesmo com essa influência, com essa capacidade, ele sabe no seu coração, que diante do Senhor, ele não é nada, eu não sou digno. Eles olham para mim, Jesus, e veem, eu dando ordens, mas eu não sou nada, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Os homens olhavam aquele centurião como se ele fosse alguém digno por causa do seu procedimento, mas ele mesmo, quando se olhava no espelho, reconhecia a sua fragilidade. E é nessa declaração de indignidade que esse homem experimenta o favor de Deus. A palavra de Deus nos diz que Jesus se admira da fé desse homem. Não é só na minha versão, não. Está na sua versão. Olha aí, versículo 9. Jesus se admirou. Nunca vi tamanha fé em Israel. Jesus se impressionou com a fé daquele homem, irmãos. Eu confesso, eu relutei em colocar essa frase.
Porque a gente pensa que, né? Não é uma palavra que... Não sou estranha essa frase? Jesus se impressionou com a fé. Jesus não se impressiona, meus irmãos. Ele é Deus. Ninguém impressiona Deus. Então eu tentei olhar no texto grego para ver se não foi a tradução que foi exagerada. Não. É isso mesmo. Para ser mais exato, o grego diz que Jesus ficou maravilhado, encantado com aquela fé. Tirou o fôlego de Jesus, tamanha fé. E o Novo Testamento registra apenas 2 momentos essa expressão, que Jesus se admirou. E aqui, como eu estou dizendo, a ideia é literalmente um maravilhamento impressionante. Esses 2 momentos no Novo Testamento que aparece essa expressão, Jesus se admirou, eles são contrastantes, é interessante isso. O primeiro momento é esse, que Jesus se admirou da fé daquele centurião, e o outro está registrado lá em Marcos, capítulo 6, versículo 6, quando diante da incredulidade do povo, Jesus se admirou. Jesus se admirou na presença da fé em alguém, e Jesus se admirou na falta da fé daquele povo. Meus irmãos, não estranhem, Jesus se impressionou com a fé daquele homem. Aquele homem literalmente apresentou uma fé impressionante. Você consegue pensar numa fé que faz com que Jesus fique maravilhado? Você consegue pensar nisso? Todos nós queremos exercer uma fé que agrade a Deus. Mas assuma comigo, por favor, que nós falhamos muitas vezes. Porque nós não entendemos exatamente o que é exercer a fé. Talvez porque nós queiramos impressionar a Deus, ajudando na construção da sinagoga. Isso é, na edificação da religião. Queremos fazer muitas coisas porque vai que a gente agrada a Deus assim, e Deus olha tamanha fé que nós temos, e assim lá do alto Ele derrama bênçãos. Mas Deus nunca nos pediu essas coisas. Quantos de nós já não se questionou sobre ter uma fé pequena? Eu mesmo já ouvi de vários irmãos. Acho que não tenho fé suficiente, pastor. Então a gente quer buscar o que? O volume da fé. A gente quer uma fé para apresentar diante de Deus, para ver se Deus nos dá atenção assim. No entanto, o próprio Jesus disse que a fé que nós precisamos apresentar é uma fé pequena, como um grão de mostarda. Isso aí na foto é um grão de mostarda. Essa deve ser a medida da sua fé, segundo Jesus. A fé do tamanho de um grão de mostarda, segundo Jesus, é capaz de mover montanhas. E isso é bastante intrigante, né, irmãos? Porque eu nunca consegui mover uma montanha. Há muitos problemas da minha própria vida que eu não consigo resolver. E é justamente aí que está a beleza da fé. No assumir a nossa insuficiência. No assumir a nossa indignidade. No Antigo Testamento, Deus disse por meio do profeta Oséias que Ele queria misericórdia e não sacrifícios. Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 6, o profeta registra que conhecer o Senhor é mais importante do que os holocaustos. Os holocaustos eram as formas de louvar a Deus no culto do Antigo Testamento.
Mas a Bíblia diz que conhecer a Deus é mais importante do que aquilo que nós fazemos no culto. Conhecer a Deus está atrelado à ideia de intimidade, de relacionamento pessoal com Deus. É como o profeta Miqueias escreveu: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. É isso que o Senhor pede de ti. O Senhor não pediu sacrifício, holocausto? Não pediu para você construir sinagoga? Tem um monte de coisa que a gente está fazendo para Deus, em nome de Deus, tentando agradar a Deus, que Deus não pediu. Tem nada a ver com Deus. É a gente tentando avolumar a fé, tentando impressionar a Deus e os homens. Não apresentamos uma fé como essa, porque nós gostamos do sacrifício. Pensamos que nossas obras é que fazem Deus o nosso devedor. Mas não é essa fé que recebe o favor de Deus. Lembra o título do sermão? A fé que recebe o favor de Deus é a fé do humilde. A fé que recebe o favor de Deus é a fé do humilde. O soberbo pensa que ele pode ser classificado como alguém que merece ser favorecido por Deus por causa das coisas que ele julga serem boas, que ele fez. Ele pensa que porque ele tem 40 anos de evangelho, ele pensa que porque ele ajuda necessitados, porque ele canta no grupo de louvor, porque ele é pastor, porque ele é professor da escola dominical, porque os filhos dele, nenhum deles são desviados. Ele pensa que é por causa dessas coisas, desses troféus, dessas sinagogas construídas, que as pessoas podem dizer: ele merece. Ele é um homem temente a Deus, Jesus. Ele não falta um domingo. Ele sempre está lá. Nunca vi esse homem gritar com a sua esposa. Nossa, os filhos dele são uma bênção, Jesus. Ele merece. Mas quando nós nos enxergamos como pobres, humildes, dependentes, é que nós nos deparamos com a realidade. E aí, meu irmão, só resta clamar por socorro. O que Jesus ensinou no Sermão do Monte era justamente isso. Bem-aventurado o que chora, bem-aventurado o pobre, bem-aventurado o pacificador. Quando ele desce do monte, ele se depara com essa demanda. E é exatamente isso que nós estamos vendo nesse texto, nesse encontro de Jesus, um judeu, com um centurião. O centurião diz: eu não sou digno. E Jesus, admirado, responde: não vi tamanha fé como essa, nem mesmo em Israel. O que deve ganhar destaque em nossa leitura, irmãos, no versículo 9, é o nem mesmo em Israel. Por quê? Por que a gente deveria parar aqui nessa frase, nem mesmo Israel, como uma coisa significativa? Primeiro, porque esperava-se que os israelitas manifestassem uma compreensão da fé. Porque eles são herdeiros da aliança da fé. Desde cedo aprendem nas sinagogas sobre a fé. Mas quem estava demonstrando fé genuína era um incircunciso, um gentil. Ele não é alguém que tem uma bagagem histórica, teológica de um israelita. Essa fé do centurião, portanto, não foi aprendida na sinagoga. Em outras palavras, essa fé exercida pelo centurião não foi aprendida ouvindo sermões, frequentando a escola bíblica dominical. Essa fé foi gerada por Deus no seu coração.
E a confissão de fé de Westminster, ela diz exatamente isso. Ela diz que a fé é a graça da fé, é a obra do Espírito de Cristo no coração. A fé é obra de Deus no coração humano. Não tem a ver com métodos. Não tem a ver com responder proposições teológicas corretamente. Porque eis aqui uma pessoa que não é circuncidada, ou seja, não é batizada, não faz parte do rol de membros daquela sinagoga que ele mesmo ajudou a construir. Ele é romano, é incircunciso. Mas quando se encontra com Jesus, consegue abrir a boca e falar algo que Jesus se admira com a sua fé. Um tipo de fé que Jesus afirma, nem mesmo Israel, eu já vi algo parecido com isso. Na Bíblia, a definição mais fundamental da fé está em Hebreus, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Observe, fé não é o mesmo que pensar positivo, não é torcer. Fé, apesar de caminhar lado a lado com a esperança, ela tem distinção entre uma e outra. Essas duas coisas, fé e esperança, elas estão intimamente conectadas, mas apesar disso elas são distintas. Quando nós falamos de esperança, geralmente nós estamos nos referindo a um estado de desejo do nosso coração, a respeito de algo que nós gostaríamos que no futuro acontecesse, mas que nós não temos muita certeza se vai acontecer ou não. Então a gente pensa positivo. A gente fica nutrindo um otimismo, porque nós temos um desejo de que certas coisas aconteçam no futuro. Nós estamos tão certos que vai acontecer, mas se Deus quiser, vai acontecer. Inclusive, Diogo, sua fé, eu acho que é do tamanho de um grão de mostarda. Porque hoje de manhã eu falei, Diogo, se não tiver culto, eu te mando mensagem, que eu não sei se vai voltar a energia. Aí você diz, vai voltar sim, pastor, em nome de Jesus. Me lembrei disso quando a luz voltou. Que tipo de fé que nós temos? Que diz para a montanha, sai daqui e vai para lá? Na primeira semana do ano, quando nós estávamos aqui na semana de oração, eu falei muito a respeito disso com os irmãos. Senhor, abençoa a Marta. O que é abençoa a Marta? O que você está visualizando quando diz abençoa a Marta? O que é bênção para você? E nós orávamos, Senhor, traz os desviados, cura. Estamos preparados para realmente sermos surpreendidos em qualquer domingo desse e ver uma fila de desviado entrando aqui. Vai ter lugar para sentar. Vai ser acolhido, vai ser recebido, vai ser abraçado, vai ser sinceramente amado. Ou é apenas força de expressão? Senhor, abençoa. Senhor, cura. Senhor, abre uma porta de emprego. Aí a agência de emprego liga e fala, mas é muito longe. Senhor, abre a porta de emprego. Mas trabalha à noite, eu não trabalho de noite. O que é que nós pensamos quando nós oramos? Como é que nós estamos pensando que Deus trabalha? Deus não brinca com a nossa fé. Fé não é torcer para que algo dê certo, segundo o resultado que eu espero ou que eu desejo. Quando a Bíblia fala de fé e esperança, ela não está se referindo a um desejo por um resultado no futuro que é incerto. Você leu aí? A fé é a certeza
de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Eu sempre lembro daquela moça com o fluxo de sangue, que dizia em seu coração: Jesus vai passar aqui, e se eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Ela não dizia assim: Jesus vai passar aqui, eu vou puxar a roupa dele, e isso vai chamar a atenção dele, vai que de repente ele me cura. Não foi isso que ela disse. Ela disse: se eu tocar, eu vou ser curada. O que é que aconteceu? Ela tocou, e Jesus parou, no meio de um monte de gente que tocava Jesus. E Jesus disse: alguém me tocou. E os discípulos disseram: Jesus, tem um monte de gente te tocando. Ele disse: não, saiu virtude de mim, alguém me tocou. E era aquela mulher, que há 12 anos procurava ajuda médica. E quando Jesus olha nos olhos dela, o que é que ele diz? Mulher, a tua fé. Isso é fé, irmãos. Torcer não é fé. Ter esperança não é ter fé. Pensar positivo não é ter fé. Ser otimista não é ter fé. Ter fé é ter certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que ainda não se veem. Portanto, a fé não está ancorada no resultado que eu espero. A fé é um convite para confiar naquele que prometeu. Em essência, isso é fé. Fé não é crer em algo sobre Deus. Fé é crer no próprio Deus. Deus se agrada quando o seu povo vive por confiar nele. É por isso que Jesus se admira da fé daquele homem. Porque ele confia em Jesus. Ele não confia em si mesmo. Ele diz: Jesus, eu sei que estão dizendo que eu mereço, que eu sou digno, que eu tenho autoridade, que eu mando e desmando. Mas a grande verdade, Jesus, é que eu preciso de ti. Eu não sou digno. Eu creio em ti, Jesus. E se você disser que ele estará curado, eu creio que ele vai ser curado, ainda que o Senhor não esteja lá. Basta uma palavra e ele será curado, Jesus. Ele crê em Jesus. Ele não busca Jesus pelo resultado. Essa é uma fé que admira Jesus. Em segundo lugar, Jesus se admira também por causa da humildade daquele homem. Aquele homem poderia procurar os melhores médicos da época. Ele é servo de Roma, irmãos. O salário dele é bom. Ele não era um judeu oprimido, necessitado, esmagado em impostos. Não, ele é isento de imposto. Ele é guarda romano, ele pode contratar o médico que ele quiser. Ele é centurião romano, ele tem um bom salário. A sua própria autoridade, da qual ele mesmo diz que tinha, também nos faz imaginar isso. Uma ordem dele, vinha médico de qualquer lugar do mundo para resolver o problema dele. Mas ele se vê limitado diante de Deus Todo-Poderoso. É essa fé que ganha o coração de Deus, por assim dizer. Uma fé que reconhece Deus como Deus vivo, como o único que realmente pode mudar e resolver qualquer cenário, meu irmão. A fé que recebe o favor de Deus é a fé do humilde. E é uma compreensão da graça de Deus que nos torna humildes. Não podemos pensar que nós somos tão bons o suficientes para Deus, para que Ele olhe para nós e nos retribua. Portanto, irmãos, assim como aquele homem, eu e você,
Só experimentaremos o favor de Deus que restaura a nossa vida, a vida do nosso lar, quando nós nos enxergarmos como dependentes de Deus. Não como autoridades da família, da igreja, da sociedade, mas como subordinados, como gente que depende de Deus. A humildade é a chave que abre a porta para que Cristo entre na nossa dificuldade. Precisamos, em vez de olhar de cima para baixo como quem pode, aprender a olhar de baixo para cima como quem pede. O homem que portava a espada do Império Romano se desarmou, se fez como um pedinte. O braço da opressão romana demonstrou-se manso ao ver que Jesus é o verdadeiro Senhor, o Todo-Poderoso. Não queira, portanto, simplesmente ter um currículo espiritual com grandes e impressionantes feitos. Queira andar humildemente com Deus. Reconheça a sua pequenez. Dobre os seus joelhos diante daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Deus pode rejeitar as nossas performances religiosas, mas certamente não rejeitará um coração sinceramente quebrantado diante dele. Portanto, irmãos, apresente hoje um coração sinceramente quebrantado e sinta Cristo se aproximar de você. Vamos orar? Pai, ajuda-nos na nossa falta de fé. Nós aprendemos que não precisa ser muito, só precisa ser. O Senhor não quer uma fé gigante. O Senhor quer fé, e só fé. O justo viverá somente pela fé. É ela que nos mantém, é ela que nos sustenta. É por meio dela que nós encontramos a salvação. É ela que nos ajuda a sermos consolados. Quando nós olhamos para o futuro que o Senhor nos prometeu, e então o choro é secado, a dor do luto passa, a enfermidade ganha outro tipo de forma de lutar contra ela. Choramos pelas guerras, por conhecidos nossos, alcoólatras, dependentes químicos, encarcerados, com vidas desgraçadas, com famílias destruídas. Mas dá-nos a fé para, diante desse cenário, permanecermos de pé para anunciar o Evangelho, para compartilharmos paz, para nutrir a expectativa de que lá não haverá mais choro, não haverá mais morte, só alegria e paz no Espírito de Deus. Faz-nos humildes, Senhor. Não para simplesmente admirar Jesus, mas faz-nos humildes para experimentar o favor de Deus. Como aquele homem, Pai, que quando nós lemos aqui a sua história, nos sentimos um tanto humilhados. Porque embora saibamos que a salvação é pela graça, insistimos de alguma forma a querer que os nossos méritos tenham um fator que pese nas decisões do céu. No entanto, o Senhor nos trata pela tua graça e pela tua misericórdia. Humilha-nos, ó Deus. Sim, humilha-nos, ó Deus. Mas uma vez te peço, humilha-nos, ó Deus. Porque é com os joelhos dobrados, com a testa no chão, com o coração despedaçado de Deus, que nós receberemos o favor do Senhor.
Que busquemos assim, Pai, com humildade, com o coração quebrantado e sincero diante de Deus, o Teu favor, a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.